Nos programas anteriores comentei sobre lugares bem legais, praias, natureza, cidades históricas, cidades cosmopolitas, tudo show de bola. Pois nesse programa aqui hoje não vou falar de lugares tão legais assim, mas que devem ser visitados. Confere aí. Meu nome é Zizo Asnis e viajo desde criancinha. Adolescente, comecei a viajar pelo Brasil. Depois, mochilei pela Europa, pela Ásia e pela América do Sul. E acabei virando um escritor de guias de viagem. Já lancei 11 títulos e 33 edições de guias de viagem, incluindo alguns clássicos sobre a Europa e a América do Sul. Hoje conheço quase 90 países e depois de tantas experiências, vou lançar meu mais novo livro, Partiu! Tudo o que você precisa saber para viajar pelo mundo. Vestígios da história recente, é assim que eu chamo no livro. São locais que invariavelmente refletem o lado perverso da civilização. Não são os lugares mais divertidos para visitar quando se pensa em férias, mas fazem parte da história e são uma inestimável aula de cidadania. Por isso, por mais horríveis que sejam, devem ser conhecidos e compreendidos, até para que os fatos que retratam não se repitam mais. Um dos piores, sem dúvida, foi Auschwitz, na Polônia. Foram criados vários campos de concentração na Europa, mas esse foi o mais tenebroso de todos, onde morreu durante a Segunda Guerra expressiva parte das 6 milhões de vítimas, a grande maioria judeus. Quer saber mais dessa história? Assiste o filme A Lista de Schindler, de Steven Spielberg, muito bom. Outros locais que foram palco de acontecimentos infames e que hoje rememoram esses fatos. O famoso Muro de Berlim, na Alemanha. O Museu das Vítimas de Genocídio, também conhecido como Museu da KGB, em Vilnius, na Lituânia. Lembrando que a Lituânia, na época, fazia parte do Império Soviético. E Perm 36, na Rússia. Campos de trabalho forçados na Sibéria, conhecidos como Gulag. Esses três, de diferentes formas, retratam a corrupção moral e a índole homicida do comunismo. Falando de comunismo, não tem nada a ver com política, ou muito menos com política brasileira contemporânea, até porque houve governos ditatoriais mundo afora, de esquerda e de direita. Ainda na Europa, Sarajevo, a capital da Bósnia, que exibe muitas marcas deixadas pelas guerras dos Balcãs. Literalmente marcas, como de balas. A gente caminha pela cidade, a gente vê nas paredes dos prédios os furos das balas da guerra. É impressionante isso. Além dos túneis, né, que a gente vê também em Sarajevo, por onde o pessoal recebia comida e tal. Muito interessante a cidade. Museu do Apartheid e a cidade de Soweto, na África do Sul. Revivem tristes episódios do regime segregacionista, onde os brancos viviam de um lado e os negros não podiam viver onde os brancos viviam. Uma coisa absurda isso. Até banheiros e entradas especiais para os negros acontecia na época. Hoje a gente pode encontrar isso, né, nos museus e principalmente na cidade de Soweto, em Joanesburgo, na África do Sul. E ainda na África, o Memorial do Genocídio, em Kigali, Ruanda, que preserva a memória do sangrento genocídio em que Hutus assassinaram em 100 dias mais de 1 milhão de Tutsis. Essa história é absurda, né? E tem um filme maravilhoso que conta isso, chamado Hotel Ruanda. Acho que tem na Netflix. Ásia agora. Museu do Genocídio e os Campos de Extermínio, Killing Fields, no Camboja, revela os horrores cometidos pelo ditador Pol Pot, líder do Khmer Vermelho, regime que matou quase 3 milhões de cambojanos, quase um quarto da população na época. A dica de filme aqui é Killing Fields, retrata muito bem esse conflito. Filme oscarizado e tal, vale a pena assistir. Mais Ásia, o Museu dos Vestígios da Guerra, em Ho Chi Minh, no Vietnã, e o Memorial da Paz, na cúpula da bomba atômica em Hiroshima, no Japão. Esses dois últimos tratam de guerras dos Estados Unidos com esses dois países asiáticos. E no Vietnã, eu tive agora há pouco, a gente também caminha pelas passagens, onde os Vietcongs se refugiavam, tentavam atacar os americanos, assim, é muito louco isso, muito louco de perceber os vestígios da Guerra do Vietnã ainda hoje, né, no país. Mais próximo de nós, da nossa realidade, o Museu da Memória e dos Direitos Humanos em Santiago, no Chile. Um museu muito bom, assim, um prédio, arquitetura excepcional, né? Mas a história que conta, assim, é uma coisa muito dramática. Homenageia os desaparecidos e as vítimas da ditadura militar do governo Pinochet. Quem quiser saber mais dessa história, dessa triste história, né, a dica de filme é Missing, o Desaparecido. Bom, respirar um pouco, porque esse programa de hoje foi meio pesado, mas olha, isso é um turismo que vale a pena ser feito, né? Por mais que os temas eles sejam realmente assim meio bastante impactantes, mas a gente viaja para isso também, não é só para ver lugares bonitos, né? Para a gente ter um contato com a história recente de hoje. Então eu dou muita força para conhecer esses lugares, né? Eu acho que isso é importante, a gente entender isso e sempre poder passar adiante. Bom, o próximo programa eu prometo que vai ser bem mais light. Eu vou falar de mochilão. Mochilão para principiante, mochilão para intermediário e mochilão para viajantes experientes. Destinos para esses grandes mochileiros.
Falou, gente? Então nos acompanha aí e fica ligado nas nossas redes sociais e no nosso livro que a gente está lançando agora em dezembro. Partiu! Tudo o que você precisa saber para viajar pelo mundo. Falou? Então é isso aí e partiu!